eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Faremos a leitura dos versículos 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa noite, diante da tua palavra e confiantes que o teu Santo Espírito está entre nós e no meio de nós e fala conosco e nos ensina. Nós nos alegramos, Deus, pois a tua majestade é ímpar e nós contemplamos a obra das tuas mãos e nós contemplamos o teu agir em nossas vidas e por isso não poderíamos deixar de te buscar e aprender mais sobre ti. Abençoa-nos nessa noite com um pouco mais de entendimento da tua palavra e da tua vontade. Que assim seja, para a honra e glória do teu nome, edificação da tua amada igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje é um dia especial na vida desses 4 jovens. E é interessante porque realmente são jovens mesmo. E como é bom perceber que essa juventude, ela pensa em Deus, ela busca Deus, ela quer saber os conselhos de Deus. E é especial porque nessa noite esses 4 jovens farão uma profissão pública da sua fé em Cristo Jesus. Mas não foi hoje que isso foi decidido. Existe um tempo que foi trabalhado, que foi pensado, que foi orado. E ontem, em nossa última reunião, eu conversei com eles e perguntei, fiz na entrevista individual, eu fiz 2 perguntas básicas. Quem pode se batizar? E por que deve se batizar? E eu fiquei muito satisfeito com o entendimento deles a respeito dessas 2 perguntas e como eles se comportaram. E eu vou praticamente repetir essas perguntas e tentar trazer para vocês o porquê desse ato nessa noite. Mateus 28, 19 e 20, Jesus Cristo diz para quem? Para os seus discípulos: olha, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Não tem como fazer discípulo, não tem como ensinar se antes não aprender. Não tem como passar à frente algo que você mesmo não recebeu ou não sabe. Por isso, durante esse processo do batismo desses 4 jovens, nós conversamos sobre muitos assuntos importantes acerca da fé cristã. Nós falamos coisas que eles vão guardar para sempre em seus corações. Mas nessa noite eu quero pelo menos dividir com vocês 3 pontos que são fundamentais. O entendimento acerca do que é o pecado e como ele nos afeta. 2, o arrependimento genuíno, não remorso, arrependimento. E 3, a necessidade e a importância da profissão de fé, do testemunho cristão.
Batismo significa voltar-se para Deus, confessar esses pecados, arrepender-se. E exige sim, esses são requisitos sim básicos para alguém se autodenominar cristão. É reconhecer Jesus Cristo como Redentor e Salvador, ressuscitado e glorificado pelo Pai. E essa palavra, batismo, ela vem de um termo grego que significa literalmente submergir. Submergir. Aquele que é batizado, ele submerge as águas. E essa validade do batismo, esses jovens que serão submersos nesta água, e todos os demais que foram batizados anteriormente, eles não dependiam deles, ou do caráter deles, para que isso acontecesse. Não é esforço pessoal. É o entendimento desses 3 pontos e de que tudo vem de Deus. Então, vamos pegar o primeiro ponto. Pecado. Pecado. Na teologia, define-se pecado como errar o alvo, não acertar a proposta, desviar do caminho. Pecado é uma transgressão da lei. Pecado é algo errado. Mas é interessante que quando nós tratamos o pecado dessa maneira, pura e simplesmente, se torna um conceito tão impessoal, tão assim abstrato, que não dá para abstrair grande profundidade desse conceito. E é como se você estivesse subindo aqui a avenida, quando viesse para a igreja, e ali tem um semáforo. E ali o limite de velocidade naquela via, vamos supor que seja 60 km por hora. E você dirigindo rumo à igreja, para celebrar esse momento ímpar na vida desses jovens, para cultuar a Deus, você veio distraído, pensando nisso, e não se apercebeu que você estava na velocidade um pouco acima do permitido. Se a via permitia 60 quilômetros, talvez você estivesse ali trafegando a 70, 72, 75. O que vai acontecer? O que aconteceria? Provavelmente você seria multado. Quais as consequências dessa transgressão dessa lei de trânsito? Vai chegar uma cartinha na tua casa e não vai ser de parabéns. Vai ser o quê? Você recebeu uma multa e vai pagar um valor por essa transgressão. Porém, não ficará nisso. Nessa cartinha também dirá: você perdeu tantos pontos na sua CNH, na sua carteira de habilitação. E você sabe, depois de alguns pontos, você perde até o direito de ter essa carteira de habilitação. Mas a quem você ofendeu? A quem você fez mal? A quem você deixou chateado? Será que vai ter alguém lá no Detran, no órgão responsável, que cuida dessas leis, e vai pensar: poxa vida, lá naquele domingo teve aquela pessoa que passou acima do limite de velocidade, e essa pessoa transgrediu a lei. Será que esse agente de trânsito, ou esse responsável de departamento, vai ficar triste? Vai se sentir ofendido? Será que vai ser algo pessoal a esse agente público? Não. Aliás, você consegue visualizar em sua mente alguém que você possa ofender através da transgressão dessa lei de trânsito? Não. Não tem um rosto, não tem um nome. É o governo, é o sistema, é o departamento. Não tem nome, não tem cara, não tem persona, não tem personalidade. Mas quando nós falamos de pecado, nós não podemos incorrer no erro de tratar como se fosse abstrato essa questão. Quando nós pecamos, nós transgredimos a lei, nós
erramos o alvo, mas nós ofendemos alguém. Nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos a santidade do Todo-Poderoso. Nós ofendemos o nosso Deus. E não é, mas foi só um pouquinho acima da velocidade, não aconteceu nada, não atropelou ninguém, não bateu o carro, não houve com maiores consequências. Quando nós pecamos, as nossas ofensas não são mensuráveis pelas consequências dos nossos pecados, pura e simplesmente. Quando nós pecamos, nós ofendemos diretamente a Deus, e todo pecado é uma grave ofensa. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem pecados com consequências maiores e menores, mas todo e qualquer pecado é uma ofensa direta à santidade do nosso Deus Todo-Poderoso. E mais do que isso, tudo bem, tomamos uma multa, não foi bacana, não foi legal, puxa vida, vai ter que pagar esse dinheiro, vai ter esses pontos na carteira. Tudo bem, aconteceu, foi. Não. Diferentemente, o pecado é uma ofensa gravíssima, que é podre também e apodrece. É podre porque se trata de uma ofensa a um Deus puro, justo e santo, e apodrece porque contamina o coração do homem e o torna insensível e letárgico a compreender a gravidade dos seus atos para com um Deus tão majestoso. Então, saber o que é pecado é importantíssimo na vida desses 4 jovens e na vida de todo aquele que se denomina cristão. Muito importante, muito importante. Sabe por quê? Porque esse conceito de pecado frívolo, inconsequente e não importante, esse ensinamento é dado pelo mundo, por Satanás, seus demônios. E aqueles que não compreendem plenamente esse conceito, conforme a palavra de Deus, eles racionalizam o pecado de que maneira? Olha, na verdade, pecado não é tão perigoso assim, não é tão ofensivo assim. E o mundo e o diabo vai dizer o seguinte, olha, pecado é você não ser feliz. Pecado é você não ter os seus prazeres nessa terra que é difícil de se viver. Então, o que é pecado? É relativo ao pecado. Relativo. Depende de quem olha a coisa. O importante é você curtir sua vida. Então, embriagar-se é pecado? Não. É curtição. Usar drogas é pecado? Não. É um barato. Vai te livrar dos seus problemas momentaneamente? Então, ter vários relacionamentos consecutivos ou simultâneos, relacionamentos baseados apenas no interesse e no prazer momentâneo, efêmero, isso não é pecado? O importante é viver o momento, não é isso que o Roberto Carlos disse? Pecado. É pecado. Por isso, a conversa com esses jovens foi direta, foi objetiva. Tudo aquilo que desagrada a Deus, por mais que o mundo diga, por mais que Satanás o torne atrativo e prometa muitas felicidades, nós que somos crentes e vocês que irão se batizar nessa noite, vocês saberão que não existe meio pecado, pecado mais ou menos, ou pecadinho, não existe. Existe sim um pecado que é uma podridão moral, espiritual, que ofende o Senhor, Deus Todo-Poderoso, a si mesmo e as pessoas das quais você convive. Isso é fundamental. Eu não sei, você que veio nessa noite, como está a sua vida com Deus. Ou como você entende, enxerga a realidade do pecado em sua vida.
Eu não sei se você pensa acerca disso e se você percebe quão terrível é uma vida na prática de um ou mais pecados. Não justifique-se jamais, meu querido, minha querida, dizendo, pequei, mas quem não peca? Não faça isso. É muito, muito perigoso. Muito perigoso. E mais perigoso, então, é perceber que existe o pecado ou a prática do pecado e saber que isso ofende a Deus, é uma afronta ao Todo-Poderoso e é maléfico para si, para todos, e não se arrepender desse pecado, uma vez que Jesus Cristo, o Deus encarnado, nascido da Virgem Maria, tomou sobre si mesmo, na cruz do Calvário, os nossos pecados, a nossa podridão, o nosso mal. Esse Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que foi chicoteado, ele foi cuspido, batido na face, ele que foi preterido em favor de Barrabás, ele que ouviu do seu próprio povo, crucifica-o, crucifica-o. Ele que carregou o madeiro. E ali na cruz do Calvário, com uma coroa de espinhos cravadas em seu crânio, derramou o seu sangue. E clamou ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ali, esse Deus poderoso, maravilhoso, atraiu sobre si essa nossa desobediência, rebelião, podridão, os nossos pecados. E se você nessa noite, e esses 4 jovens, forem capazes, e eles são capazes, já testemunharam para mim, mas você nessa noite, se é capaz de compreender esse ato de amor maravilhoso e salvífico de Jesus Cristo, então não existe outra opção para mim e para você, a não ser arrependimento. Arrependimento. Arrepender de fazer tanto mal ao Senhor Deus. Arrepender de receber o bem, de receber o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas e repassar e retribuir com mesquinharia, com fofoca, com facção, dissensão, com brigas, com tantas coisas que não edificam. Arrependimento. Pedro, o apóstolo, na última ceia, ele teve uma conversa super interessante com o Senhor Jesus. E um alerta para mim e para você. Naquela mesa, naquela última ceia, enquanto Jesus estava dizendo, olha, existe um traidor que come do mesmo pão que eu. Pedro dirige-se para Jesus e após Jesus dizer, olha, eu vou morrer. O Filho do Homem vai ser entregue por amor de vocês. O Pedro diz, Senhor, não. Não. O Senhor não vai acontecer isso com o Senhor. E se acontecer, conta comigo que eu vou junto com o Senhor até para a morte. Se for preciso morrer, eu morro. E Jesus então olhou nos olhos de Pedro e disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então a ceia terminou, eles cantaram um cântico, uma música, e eles foram para o Getsêmani. Ali Jesus orou, levou seus discípulos juntos. O traidor já tinha saído de fininho, vendido Cristo por 30 moedas de prata, e já estava retornando ali ao Getsêmani, e ali apontaria aos soldados quem era Jesus, e o faria de uma forma assim horrível. Um traidor terrível. Se existe traição pior ou menos pior,
Mas ele chegou junto a Jesus Cristo e beijou a face do mestre. E esse era o sinal para que o prendessem. Jesus foi preso, acorrentado, levado como um criminoso qualquer. Pedro foi atrás. Depois da confusão, Pedro foi atrás. E ali, enquanto Jesus estava sendo interrogado, no meio da noite, na madrugada, alguém passou e disse, apontando um dedo para Pedro: se você é um dos discípulos de Jesus Cristo? E Pedro disse: da onde você tirou tal coisa? Não sou nada disso que você está falando. Uma outra pessoa, logo depois, passou: olha, eis um discípulo do Cristo. E Pedro já começou a ficar nervoso e disse: eu não sei do que você está falando, eu não sou nada disso, eu não conheço esse homem. E uma terceira vez, lhe foi apontado o dedo, e lhe foi atribuído um título maravilhoso. Eis um discípulo de Jesus. Ah, então ele perdeu as estribeiras. E aí ele esculhambou e falou um monte e disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei de nada disso, vocês estão errados, e deve ter falado até umas bobagens ali para quem estava falando isso para ele. De repente, ele escuta um som. Qual era? O galo. O galo cantou. E quando o galo cantou, o coração de Pedro quebrou em pedaços. Foi moído. Lhe foi esfregado na cara a sua traição. A sua traição. Judas traiu. Pedro também. E eu e você também somos traidores. Pois todas as vezes que pecamos, nós traímos o nosso Deus. Mas diferente do Iscariotes, que traiu a Cristo e não se arrependeu, mas sentiu remorso porque não deu certo a sua vida de acordo com os planos que ele traçara para si mesmo, ele vai, enforca-se, tira a própria vida. Pedro fica ao nível do pó, destruído, acabado, arrasado, desconsolado, se afasta dos apóstolos, volta para a pescaria, para as redes, para os peixes, e ali simplesmente apaga o grande Pedro, que disse, que tinha dito há pouco tempo para Jesus Cristo: eu vou contigo até o fim, até a morte, se for preciso. Mas Jesus ressuscita no terceiro dia. Então aparece para os apóstolos, inclusive para Pedro. E ali, novamente, Pedro olha para Jesus. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro sim, diz sim, eu amo. Então Jesus pergunta uma segunda vez: Simão, Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Então, pela terceira vez, Jesus diz: Pedro, tu me amas? Então ele baixa a cabeça e diz para o mestre: Senhor, tu sabes de todas as coisas.
3 vezes ele negou a Cristo. 3 vezes ele foi confrontado e 3 vezes ele viu diante de si o mestre perguntando: você me ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Então se levante desse estado de caos, de calamidade, retoma o seu caminho e vai fazer aquilo para qual eu te chamei. Pedro, vá, apacenta as minhas ovelhas. E aquele homem restaurado, perdoado, renovado, ele se levanta e começa a pregar, e a pregar, e a pregar. Em Atos nós vemos Pedro pregando em Pentecostes, e mais de 3.000 pessoas reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor. E ele não parou mais. Continuou dizendo: existe um Senhor, Ele é Jesus Cristo. E Pedro pregou, 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 e cumpriu com a palavra que fora leviana anteriormente, que dera a Cristo: eu vou te seguir até a minha morte, se for preciso. E isso aconteceu com Pedro. Isso aconteceu. No final da carreira de Pedro, ele foi preso e condenado a ser crucificado. Mas na hora da crucificação, Pedro disse para os seus algozes: eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Pedro entendeu o que era pecado, mas também entendeu o que era arrependimento. Ele sentiu o gosto amargo do pecado na sua boca, na sua vida. E ele percebeu que ele devia chegar diante de Cristo e dizer: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Apesar do quem eu sou e do que eu sou, eu te amo. E então receber de Cristo a mão estendida para se levantar, porque não tinha forças suficientes em si mesmo para fazê-lo. Arrependimento, meu querido, minha querida, é você saber que você está num estado lastimável, onde o pecado tem tomado conta da tua mente, do teu coração. E você sabe que isso é terrível, conforme já disse anteriormente. Mas você sabe que precisa, deve urgentemente chegar diante do Senhor e clamar a misericórdia e dizer: Pai, eu pequei contra ti. Senhor, meu Deus, eu tenho falhado, eu tenho sido tantas coisas que não deveria, e não tenho sido aquelas das quais o Senhor gostaria que eu fizesse e fosse. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, pois enquanto escondo os meus pecados, meus ossos envelhecem. Não foi isso que Davi nos ensinou? Então, nessa noite, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Jesus Cristo, confesse-os no nome de Jesus Cristo. E então, por fim, cumpra o que está escrito. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. E aí ele complementa ainda: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, professe sua fé. Diga em quem você crê, por que você crê,
Viva conforme a sua fé. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha de se arrepender, não tenha vergonha de mudar os seus caminhos, não tenha vergonha de perder algumas amizades ou emprego, se for o caso, não tenha vergonha de se colocar como um arauto do Evangelho e dizer lá na tua escola, na faculdade ou no trabalho: eu sou servo do Deus Altíssimo. Então, por isso eu não compactuo nem com A, nem com B, nem com C, nada que seja pecaminoso, pois é uma ofensa ao meu Deus. E se por acaso eu for pego em falta, eu me arrependo e peço perdão, pois eu sei que não sou perfeito, mas eu creio naquele que me justifica, Jesus Cristo. Por isso convido a vir aqui à frente, os batizandos.